Olá, Ruth e Júlia. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus nos fala sobre oração e Ele diz assim: mas você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está nos céus. Veja os 3 passos que Jesus coloca nesse versículo. Quando nós decidimos orar, um ato voluntário, espontâneo, nada de regras, de rituais, realmente esse é um chamado do Espírito Santo para a oração. Então, quando nós sentimos essa necessidade desse tempo íntimo com Deus, dessa conversa profunda com o Pai, não com a motivação de sermos vistos como pessoas de oração, que pessoas venham nos buscar para que oremos por elas, não. Jesus está falando de uma ação que é realmente um tempo de qualidade com Deus. É só com Deus. Eu atendo algumas famílias, inclusive pastorais, que elas dizem: não, mas a igreja é minha casa é minha igreja. Não, a sua família é uma igreja. A igreja não é um prédio. Então, assim como aquelas outras pessoas de fora precisam de cuidado, a nossa família precisa ainda mais do nosso cuidado. Se nós formos pais de muita gente, mãe de muita gente, nós deixaremos de ser pai e mãe dos nossos filhos na dimensão do que é ser pai, do que é ser mãe, aprendizagem do que a gente deve levar para toda a nossa vida. Então é esse tempo de qualidade que o Senhor está falando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, quer dizer, é um tempo que você reservou para essa finalidade. Fecha a tua porta, não é só estar no quarto, mas tranca a porta, para que ninguém tenha acesso àquele momento entre você e Deus. Você veja como Deus prima pela privacidade dessa conversa, porque o Senhor é um Deus que guarda segredo. Tem assuntos em nossas vidas que nós não podemos abrir para ninguém. É minha melhor amiga, cuidado. É meu marido, mas numa hora de discussão vai jogar tudo na sua cara. Mas Deus não vai fazer isso, jamais fará. Deus, Ele suporta o segredo. Quando você conta o segredo para alguém e essa pessoa sai espalhando, é que ela não suportou o seu segredo, foi muito pesado para ela. Então ela saiu distribuindo aquele segredo, ou por maledicência, ou mesmo para desabafar o coração dela, não sabemos o quê, mas ela não suportou o seu segredo. Deus não, Ele nos chama para uma conversa no secreto, uma conversa de pai e filho, de pai e filha. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Começa a conversar com Deus. Não precisa aquela voz imponente, não precisa aquela atitude. Não, chegue e coloque a cabeça no colo do Pai. Chegue e converse com o Pai Celestial de uma maneira que você jamais conversaria com nenhuma outra pessoa na face da terra. Afinal de contas, Ele é o Pai Celestial.